considero um tema que é um grande nicho de trabalho, é uma oportunidade que não vemos normalmente na graduação ou nas palestras em geral, que é falar sobre o processo legislativo constitucional. E o nosso palestrante de hoje ele vai trazer paralelos e também tratar do processo legislativo, em outras esferas. E eu acredito que todos saibam, mas aqui eu vou reforçar. É um tema que permite que nós compreendamos não só a criação das leis, mas também dá ferramentas para aqueles que pretendem trabalhar na parte de assessoria legislativa, em termos de bancada, assessoria a legisladores, né? Assessoria também a instituições que buscam trabalhar junto com o Poder Legislativo, né, na criação de leis, na formação de consensos para propor algum tipo de projeto vindo da população. E nós temos aqui, então, uma pessoa que compreende bastante o assunto nos seus aspectos teóricos, mas vive esse assunto também na sua profissão. Então, eu apresento a vocês aqui o Dr. Dante Tomás, que ele é procurador da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi convidado, pelo Dr. Felipe Menezes, que é nosso colega aqui da PGM de Porto Alegre, porque os dois, e aqui vai uma curiosidade, foram colegas na residência jurídica. Então, nós temos aqui um público grande de residentes, né? E temos um ex-residente, então, que entende bastante esse cenário, essa vivência dos residentes que são jovens profissionais do direito. E o doutor Dante, ele também é professor nos cursos de pós-graduação da Escola Superior de Advocacia Pública da PGE e da Estácio também, a universidade. Ele é mestre em Direito Público pela UERJ, e agora um novo doutorando dessa instituição. E ele também já fez pós-graduação em Direito do Estado e Regulação pela FGV do Rio de Janeiro. Bom dia, doutor Dante. Meus cumprimentos. É com muito prazer que eu lhe recebo aqui hoje no Cedim, em companhia do colega Felipe. E eu lhe passo a palavra e também, Felipe, se quiser fazer uma saudação ao colega, esteja à vontade. Colega, só vou pedir aqui que abram os seus vídeos, né, para a gente poder ter uma interação maior, então, com o nosso palestrante. Eu só tenho a agradecer ao Dante, por ter aceitado o convite. Eu sei que já é uma dificuldade encaixar a agenda no mês de dezembro, e, e principalmente porque ele, apesar de estar no Rio de Janeiro há bastante tempo, desde a época da graduação, ele fez faculdade na UFRJ, mas o Dante é de Manaus, ele é manauara. Então, eu não sei, tipo, como é que eu digo isso, porque em dezembro acredito que deve ser uma loucura, tipo, de passar Natal com a família, ou a família vir para cá, há muito tempo sem se ver. Então, agradeço bastante ao Dante. E ele não colocou, mas eu só colocaria, eu só acrescentaria ao currículo dele que o Dante era um fenômeno na época de concurso. Ele escolheu para onde ele quis ir, passou para vários lugares, ele chegou a passar para a segunda fase da PGM de Porto Alegre, mas aí teve exatamente por já estar se destacando na época de concurso, então ele teve uma agenda ali que treparam provas e ele acabou fazendo outras escolhas, mas a gente, inclusive na primeira fase, a gente ficou hospedado no. Eu sempre falo isso para minha noiva Fernanda, ela fica apavorada quando eu falo que a gente ficou hospedado num Umbu Hotel ali na Farrapos. É isso, quem é de Porto Alegre fica apavorado, a Aham. carinho, é isso. Chocada, Mas chocada. Essa parte da tua história eu não conhecia. isso aí o Instagram não mostra. Então eu acho que isso tudo integra o currículo, e o Dante, apesar de ter a carinha ainda de residente, já tem esse currículo imenso, e eu tenho também um grande orgulho de falar que é meu amigo. Então, Dante, te agradeço, e eu sei que você gosta do tema, e além de você gostar do tema, seja na questão teórica, seja na questão prática, ou até em questão de concurso público, esse tema despenca em concurso, principalmente para quem quer fazer procuradoria, sempre cai alguma questão pertinente a processo legislativo, algum vício ali
de tramitação ou de questão de matéria, então eu acho que é uma questão muito pertinente para qualquer forma de interesse, tá bem? Então, te passo a palavra, Dante, e a turma é tua. Muito obrigado. Primeiro, eu vou agradecer a Carinho, Felipe, pela acolhida tão calorosa aqui na aula do Cadim. E apesar de ser dezembro, final do ano, enfim, não tinha como deixar de atender esse que me honrou tanto. Porque, enfim, como já o Felipe já bem pontuou, ele é um grande amigo, então o convite dele eu sempre tomo como uma convocação, na verdade, sem margem para recusas. Dois, porque essa é a segunda vez que eu tenho a oportunidade de falar aqui no Cadinho. A outra foi, salvo engano, em 2022 ou 2021, quando eu tinha acabado de terminar a minha dissertação de mestrado e pude falar um pouco sobre o tema. E eu sei, e até por ter feito, como ele falou, o concurso para PG em Porto Alegre, é uma instituição que sei que é reconhecida nacionalmente pela qualidade, tanto dos seus procuradores, quanto também dos seus residentes, que, enfim, sempre acrescentam e agregam. E eu, como fui residente, eu brinco que. Eu brinco, mas sério, que eu acho que o ponto alto do meu currículo teria sido ter sido residente. Quase 3 anos, né? Só que no meu caso da PGE aqui do Rio, porque foi um período em que realmente eu pude amadurecer no estudo para concurso, pude fazer grandes amigos que me acompanham por toda a vida, como o próprio Felipe, aqui, que é colega de vocês, de Procuradoria do município. Então, é um momento que eu acho que vale muito a pena para todo mundo realmente aprender, amadurecer no concurso, ver alguma coisa boa até nas palestras, nas aulas, mas acima de tudo, para ganhar essa maturidade profissional, ganhar, fazer novas amizades e ampliar seus horizontes. Então, enfim, é um prazer estar aqui. Acabei como também já pontuado indo para o ramo do Poder Legislativo. E eu acho que é um ramo, e agora já entrando na nossa conversa propriamente dita na palestra, que é um poder que vem tendo um aumento nos estudos, que vem se estudando cada vez mais sobre as lentes do direito, mas que ele é muito estudado, o processo legislativo incluído, mas não só o processo legislativo, como o controle da administração pública, o processo orçamentário, que eu considero como uma outra modalidade de função do Poder Legislativo. Eu acho que essa parte orçamentária, sabe, todas as polêmicas de orçamento secreto, orçamento do relator, emendas de bancada, emendas do relator, como também é um campo muito rico e que tem, como o próprio impeachment de 2016, tudo ligado a essa função orçamentária do Poder Legislativo. Então, é um grande campo que durante muito tempo os estudos sobre ele ficaram restritos praticamente a outras ciências, por exemplo, a ciência política e a sociologia, e muito pouco se falava sobre ele, sobre o direito. Então, era presente em alguns cursos um capítulo sobre processo legislativo, que muitas vezes replicava as previsões da Constituição a respeito. E algumas obras muito boas, aqui eu fico deixo desde já a recomendação dos dois grandes clássicos sobre o tema, que é o livro do professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professor da USP, livro também do também professor da USP, José Afonso da Silva, que são duas obras clássicas sobre o processo legislativo. E eu acredito que todo mundo que escreve, que se interessa sobre o tema poder legislativo e processo legislativo, deveria estudar e se dedicar. A escolha de um processo legislativo constitucional é para deixar claro que vamos falar aqui sobre um processo legislativo, sobre uma ótica, sobre um prisma essencialmente jurídico. Então, vai ser trabalhado sobre as lentes do que nós aqui somos profissionais da área do direito, e não tanto sobre a ótica da ciência política ou da relação da disputa política entre os membros do parlamento, integrantes de uma determinada casa legislativa, e num viés que não vai ser foca, que vai adotar como paradigma o processo legislativo federal, o processo legislativo nas duas casas legislativas do Congresso Nacional, e não, por exemplo, o Poder Legislativo aqui do meu estado, do Rio de Janeiro, onde eu atuo profissionalmente, tenho uma maior proximidade, ou, por exemplo, na Câmara de Porto Alegre, onde eu imagino que vocês tenham também uma maior proximidade, mas para entendermos a matéria sob um viés paradigmático e entendermos principalmente suas implicações constitucionais, os seus princípios reitores, se adota e utiliza essa nomenclatura, processo legislativo constitucional, que é também a nomenclatura utilizada pelo consultor do Senado, o professor do IDP e da UNB, que eu considero, eu acho que da nova geração, falei dos clássicos, mas para quem quer estudar para concurso ou se aprofundar no tema processo legislativo, a minha recomendação é o livro chamado Processo Legislativo Constitucional, do professor João Cavalcante Trindade Filho, que é realmente o grande nome da nova geração, ainda é possível falar assim,
sobre esse tema. O processo legislativo, a Karen brilhantemente antecipou um pouco do que eu ia falar, e foi muito bom, então me poupou o trabalho, mas é muito importante estudar. Eu sempre gosto de começar essas apresentações mostrando por que estudar o tema. E, como ela bem pontuou, por uma razão macro de compreensão do nosso sistema jurídico e do funcionamento e das nossas instituições. O processo de elaboração de leis, o processo de é um elemento central no nosso ordenamento jurídico. Acho que não preciso dizer, temos uma matriz chamada romano-germânica, em que a lei tem um espaço de grande centralidade. E no plano fático, o poder legislativo vem ganhando uma importância proeminente, tanto respaldada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o tema 917 da repercussão geral do Supremo, por exemplo, cita e permitiu expressamente e pacificou a questão de que o poder legislativo pode elaborar políticas públicas dentro por via de lei, então não precisa ter uma iniciativa reservada do Poder Executivo para apresentar essas novas políticas públicas. E também esse empoderamento do poder legislativo, que pelo menos desde meados da década passada, desde especialmente no segundo governo Dilma Rousseff, e que foi ganhando cada vez mais espaço, como as emendas impositivas, como os sinais de conflito com o poder executivo colocam e demonstra esse aumento da importância, esse aumento do espaço ocupado pelo poder legislativo no nosso desenho institucional e na nossa divisão de poderes. Então, é muito importante compreender o funcionamento de elaboração de leis no nosso país e razões práticas também e profissionais. O campo de atuação, como a Karen pontuou, é gigantesco. Então, vocês podem, como eu, que não esperavam, eu estudava para residência, para procuradorias gerais, abrir um concurso da Assembleia do Rio de Janeiro e eu consegui ser aprovado no concurso e acabei ficando lá e gostei muito do tempo. Fui aprovado também em concursos legislativos estado, mas acabei optando pela capital, e também em outros estados. No Rio Grande do Sul, se eu não me engano, ano passado ou retrasado, tivemos um concurso, acho que esse ano, para a Assembleia do Rio Grande do Sul, que também tem um corpo muito bom de procuradores, enfim, com professores, se eu não me engano, da Federal do Rio Grande do Sul, o professor Marco Carande, administrativo, que é um grande amigo também dessa área. Então, é uma matéria que vem tendo muitos concursos. Abriu em São Paulo, estão falando que vai abrir na Assembleia de Minas em breve, vai abrir no Tocantins, a Câmara de Vereadores aqui do Rio também deve abrir muito em breve. Tivemos esse ano um concurso para advocacia do Senado, em que muitas pessoas foram postadas. Então, acho que para quem gosta, se interessa, esse é um ponto com muito concurso, e para quem quer atuar profissionalmente, para quem gosta de política, para quem gosta de direito orçamentário, financeiro, enfim, administrativo, trabalhar como assessor de um partido, como assessor de um deputado, é um campo riquíssimo, ou também no HelGov, muita gente atua nessa intersecção de relações governamentais, execu, da iniciativa privada e o poder legislativo, então é um campo que há muito espaço, além, claro, de quem atua no poder executivo na relação ou na interface com o poder judiciário, fazendo quem atua em representações de inconstitucionalidade, em face de leis municipais e estaduais, tem que conhecer, ou então, se você é um procurador do Poder Executivo, tem que opinar sobre o veto ou a sanção de uma determinada lei, você tem que analisar e conhecer o processo legislativo. Para não acharem que eu estou mentindo, um exemplo da prova de procurador do município de Niterói de 2023, que caiu, além de o tema, além de todos esses concursos, e como o Felipe bem colocou, é um tema recorrente em provas. Ainda na questão de nomenclatura, é importante separar, como vocês viram aqui, eu citei muita coisa, eu citei várias espécies, vários campos de atuação junto ao Poder Legislativo, e que o processo legislativo não se confunde com o direito legislativo ou o direito parlamentar, que é o espaço mais amplo, é onde há também onde se discutem todos os temas ligados ao direito legislativo. É uma matéria que eu reputo como um campo do direito constitucional, apesar de ter quem defenda sua autonomia científica, mas o direito legislativo realmente ele engloba o processo legislativo, mas ele trata sobre toda a atividade exercida junto ao parlamento. Aqui o nosso foco será e é primordialmente o processo legislativo constitucional e o processo legislativo na feitura de leis. Então, o que é o processo legislativo? Qual o objeto do processo legislativo? Quando falamos de processo legislativo, vamos falar especialmente da edição de atos normativos primários, da edição, sendo mais restrito, da edição de leis. Do lei aqui entendido como ato, como preceito, como ato que é editado pelo Poder Legislativo na sua função típica de legislar. No direito brasileiro,
o processo legislativo, ele tem o objeto dele previsto no artigo 59 da Constituição, que prevê que o Poder Legislativo pode emanar uma série de atos e lista ali as emendas à Constituição, lista também as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias que são editadas pelo Poder Executivo, mas são aprovadas e são chanceladas pelo Poder Legislativo, as resoluções do Congresso Nacional, os decretos legislativos específicos de cada caso. Então, esse é o objeto do processo legislativo no Brasil e que, para fins didáticos, vamos nos restringir especialmente na lei, na elaboração de lei, para facilitar o nosso bate-papo, facilitar a conversa, então poder expor para vocês como são editadas essas leis como ato, digamos, como um principal ato emanado pelo Poder Legislativo. Então, o objeto do processo legislativo é a lei. Usando a definição de Santo Antônio de José Afonso da Silva, a lei é um preceito jurídico dotado de generalidade, obrigatoriedade e permanência, e para extremá-la da lei do regulamento, ele tem um caráter de originalidade da lei, que é o que eu falei há pouco, que é a natureza normativa primária, ou seja, ela retira o seu fundamento diretamente da Constituição, o que torna a lei, ou seja, a lei inova na ordem jurídica, e é o que a diferencia especialmente dos regulamentos, que são, por exemplo, os decretos editados pelo Poder Executivo ou resoluções de uma agência reguladora, para quem gosta também de direito administrativo e regulatório, que poderiam ter generalidade, obrigatoriedade e permanência, mas não teriam esse caráter inovador do ordenamento jurídico. Essas seriam as quatro características principais da lei, mas deixar claro que nem todas as leis terão essas características. Então esse é o sentido, esse é o sentido de lei, esse é o conceito de lei a partir das suas características, mas também podemos falar da lei sobre, de um ponto de vista estritamente jurídico. Então a lei é um ato jurídico complexo. A lei é um ato que é editado a partir da vontade concorrente de dois órgãos distintos, o Poder Legislativo, que edita essa norma, que vota, aprova, discute, debate uma lei, e o Poder Executivo, que ao sancionar uma lei, enfim, permite que ela exista. Então, a lei, como um ato jurídico complexo, por ser feito pela manifestação de vontade de distintos órgãos jurídicos. A lei como ato jurídico complexo, ela se distingue do regulamento, como posto, mas todas aquelas características dela, como, por exemplo, a inovação na ordem jurídica, sua generalidade e abstração, elas não estarão sempre previstas em todos os casos. Ela não vai ser sempre uma lei dotada, mas ainda assim ela será lei, porque o principal ponto da lei como objeto do processo legislativo é realmente a sua denominação, o seu sentido técnico de ser o ato emanado do poder legislativo. Então, podemos falar em leis e sentido material, de leis que são as leis que são dotadas de todas aquelas quatro características postas, de abstração, generalidade, pretensão de permanência e inovação na ordem jurídica, leis em sentido formal, que são os atos legislativos concretos e específicos. Então, um exemplo clássico de lei em sentido formal, qual era? A lei orçamentária, que seria uma lei que é destinada a executar. E podemos falar em outras, por exemplo, leis que que dão direito à pensão aos campeões do mundo pela seleção brasileira de 1958, 1962 e 1970. São também leis em sentido formal, ou seja, leis que não têm, que têm uma força concreta específica. Podemos falar de agora o que se reconhece pelo Supremo, o Supremo já reconheceu em julgado recente, a possibilidade de tombamento ou desapropriação pela via de lei. Então, são atos em que, apesar de não terem essas características todas de lei, são considerados como leis em sentido formal e também são objeto, também são estudadas pelo processo legislativo e existem atos com força de lei, como o caso das medidas provisórias, do decreto legislativo, os demais atos normativos primários, alguns regulamentos de tribunais que foram recepcionados como lei, com o regulamento do Supremo Tribunal Federal, que é anterior à Constituição e tinha força de lei no regime jurídico anterior e foi recepcionado assim pela nossa atual Constituição de 1988, e decretos-leis também foram recepcionados com força de lei, como, por exemplo, o Decreto-Lei 200, que organiza a administração pública. Então, apesar de ter o nome de decreto-lei, ele é o Código Penal, por exemplo, para quem gosta de direito penal, estuda para o MP, para a magistratura,
também é um decreto-lei que foi recepcionado com força de lei. Então, apesar de ter a forma, de ter um formato que não seja de lei, ele é um ato com força de lei também. Esse era o objeto do nosso processo legislativo, o artigo 59 citado. Pronto, a minha memória não me traiu, citei nominalmente todos eles, então são emenda à Constituição, leis complementares ordinárias, delegados, medidas provisórias, decretos legislativos e as resoluções. Todos esses atos, eles têm especificidades próprias na sua tramitação, que eu não irei apresentar para vocês aqui, porque eu acredito que no encontro de 1 hora, o principal é tratar sobre os aspectos constitucionais do processo legislativo e fazer um voo panorâmico sobre o processo legislativo chamado de ordinário, ou seja, o processo legislativo da lei ordinária, que é o nosso paradigma, mas vou pontuar algumas diferenças, especialmente relacionadas às emendas constitucionais, que tem uma tramitação no plano federal, bicameral, com uma diferença considerável em relação às leis ordinárias, e também se tiver eventualmente alguma diferença em relação à lei complementar. Mas definida a lei, agora vamos perguntar o que é o objeto principal do processo legislativo. O que é o processo legislativo? Segundo o professor da USP também e filho do também professor José Afonso da Silva, segundo Virgílio Afonso da Silva, no seu curso de Direito Constitucional, essa é uma definição que eu gosto muito. O processo legislativo é o conjunto de atos cujo objeto é a elaboração da lei. Então, quando falamos de um processo judicial, por exemplo, como um conjunto concatenado de atos para, ao final, chegar à prestação jurisdicional, aqui, ao invés da prestação jurisdicional, que os processualistas que estiverem me escutando podem até querer me bater ou me agredir depois, porque eu sei que isso não é pacífico, não é comum, mas que se diz que o processo declara a lei no caso concreto, então faz a lei no caso concreto, muita gente não gosta, mas enfim, acho que aqui vale a pena para diferenciar, porque o processo legislativo ele não faz a lei no caso concreto, ele faz a lei efetiva. Então, mas os dois chegam ao mesmo objetivo de ser um conjunto de atos concatenados para atingir um fim, que no caso do processo legislativo é a elaboração da lei. Então, o processo legislativo são um conjunto de atos regrados pela Constituição da República e com grande influência sobre as constituições dos estados e sobre as leis orgânicas, porque já antecipando que um slide posterior e um ponto posterior que vale a pena destacar, há um princípio que se chama de simetria. Então, em matéria de processo legislativo, a legislação federal, a Constituição Federal, é a grande fonte radiante da normatividade dessas matérias, apesar de haver muitas questões que podem ser resolvidas por cada casa legislativa, como, por exemplo, para atos interna corporis, em que se considera que são atos interna corporis, então prazos de tramitação, hipóteses de urgência, tudo isso pode ser deliberado dentro das casas legislativas, mas o grande paradigma, o grande lei quadro do processo legislativo é a Constituição. É a Constituição Federal e por isso que ela é adotada como regulamento, como o quadro geral pelo qual devemos conhecer o processo legislativo. É muito comum se colocar que o processo legislativo ele tem dois sobreprincípios, dois macroprincípios que orientam todos os seus demais princípios. Então, o processo legislativo, que é, de forma seca, o conjunto de atos cujo objeto é a elaboração da lei, ele é informado e banhado por dois alicerces que lidam e devem guiar sua interpretação no exercício efetivo da legiferância e no exercício, seja por qual entidade for. São os princípios da democracia e do Estado de Direito. Por que que se diz que esses dois princípios são os dois princípios que informam todos os demais princípios do processo legislativo? Em primeiro lugar, porque a democracia porque a democracia é indissociável de um processo legislativo em um campo em que ele efetivamente é relevante, um campo que ele efetivamente é importante, que é num Estado democrático. Num Estado em que o legislativo é um mero replicador do poder executivo, ou que não há uma democracia plena, como era o caso, por exemplo, do Brasil, na ditadura militar, em que o poder legislativo ficou aberto à grande maioria do tema, mas não havia uma plena efetividade para que ele acontecesse, para que existisse um debate, existisse uma deliberação verdadeira no processo, no parlamento. Então, a democracia não era verdadeiramente respeitada nesse ponto. No Estado Novo não tivemos essa questão, porque aí nem esse simulacro de democracia existiu, já que o Congresso ficou fechado entre 1937 e 1945.
Mas a democracia nesse ponto, então, é importante porque o processo legislativo ele tem uma função fundamental de assegurar o respeito ao direito das minorias parlamentares, ao direito de todas aquelas correntes políticas representadas na Casa Legislativa. Então, a sua forma de tramitação, o modelo de exercício do processo legislativo deve se dar para assegurar que haja a deliberação da vontade da maioria das correntes políticas daquela casa legislativa, mas também em respeito às minorias ali previstas. E o Estado de Direito também é visto como o segundo principal alicerce do processo legislativo, porque a necessidade de se respeitar as regras pré-estabelecidas, o que no caso do Brasil e dos Estados constitucionais modernos, sob um viés constitucionalista ou neoconstitucionalista, como se adota a depender da pessoa que estuda a matéria, porque na elaboração dos processos legislativos há um grande espaço para decisões interna corporis, para decisões da mesa diretora, para decisões da presidência, mas também há necessidade de se seguir as normas pré-fixadas, de se seguir não só as normas constitucionais, que são de observância evidentemente obrigatória, inclusive autorizam um controle mais incisivo por parte do Supremo Federal, quando há o desrespeito a essas normas de cunho de matriz constitucional, mas também as normas regimentais que tenham sido prefixadas, ou até mesmo, em alguns casos, normas da tradição e da prática daquela casa legislativa, que no processo legislativo tem grande importância. Então, por meio do Estado de Direito, ou do Estado que, junto com a democracia, o nosso paradigma do Estado democrático de direito, impõe que o processo legislativo, além de ter que dar voz, de ter que representar tanto as minorias quanto as minorias parlamentares, de respeitar o devido processo legal, também deve seguir as regras pré-estabelecidas e deve seguir o deve seguir o que se vê e deve seguir deve respeitar as suas próprias normas, porque o Estado, em todas as suas atividades, inclusive na atividade de legislador, deve ter uma conduta e uma postura proporcional e razoável que permita afinal, que o comportamento estatal também seja regulamentado pelo direito. Então, por isso que a produção do direito, a produção da lei e uma democracia constitucional deve observar o que se chama do devido processo legislativo que existe e que ganha substância, ganha conteúdo concreto a partir da constitucionalização da produção normativa. Então, com todos esses processos, todos esses elementos devem ser levados em conta pelo aplicador do direito, devem ser respeitados nas casas legislativas e vem sendo, sim, também trazidos e, enfim, e impostos pelo Poder Judiciário, que a partir do momento que se admite esse controle da constitucionalidade da legislação, o controle procedimental vem sendo cada vez mais adotado. E vocês podem falar, mas, professor, mas isso não deveria ser assim, o parlamento deveria ser soberano, numa visão talvez de soberania do parlamento à inglesa, como gostamos de falar algumas vezes, mas o fato é que no Brasil há essa possibilidade, ela é reconhecida pela jurisprudência, ainda que tenhamos reservas, eu tenho várias reservas a essa ampliação desmedida do controle judicial sobre a atividade no processo legislativo, mas há também um essa, essa necessidade, há também uma abertura maior a isso, inclusive no plano positivo. Então, o artigo 113 do ADCT, por exemplo, que constitucionalizou requisitos que eram previstos para a produção de leis ordinárias pelo artigo 14 ou 17, salvo engano, da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, que obriga em medidas que aumentem os dispêndios de recursos públicos, a previsão de estudos de impacto orçamentário e financeiro em 2 exercícios e e outras medidas de responsabilidade fiscal, é um exemplo de como a fundamentação no processo legislativo, de como a exposição de razões vem ganhando corpo e vem sendo cada vez mais importante, e a produção da literatura jurídica vem acompanhando essa visão. Então, vem sendo criados, apesar que ainda de forma não muito ampla, vem sendo criadas teses. Então, podemos falar, por exemplo, do devido processo de elaboração legislativa, que é uma tese que foi a tese de titularidade da professora Ana Paula de Barcelos, aqui da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que aborda muito esse tema, sobre crescente discussão acerca da análise de impacto legislativo, que muitos professores, que vem sendo estudado cada vez mais, ou seja, a necessidade de se demonstrar os problemas que se deseja enfrentar quando se edita uma lei,
a solução que se espera almejar e de monitorar também os resultados dessa lei, o que se o Poder Legislativo se equipar, se qualificar, tanto por meio dos assessores parlamentares, quanto por meio do seu quadro de consultores, advogados, procuradores, pode ser, sim, ganhar muito esse processo de elaboração normativa. E existem também outros paradigmas que podemos adotar para fixar o que seria o conteúdo do devido processo legislativo. Há quem adote uma visão chamada republicanismo, republicanista, que é uma visão que parte de um pressuposto intrinsecamente de dever ser. Então, se espera o que seria o comportamento esperado de um agente público, dos parlamentares e membros de uma casa legislativa, e tenta se colocar essa legislação como se fosse o comportamento esperado, e há quem se aproxima ainda mais o direito da ciência política, do direito da sociologia, e tenta ver, num determinado contexto, como é o funcionamento daquele sistema político, reconhecendo que o poder, que o direito, que as normas jurídicas do direito nem sempre poderão moldar aqueles comportamentos na sua inteireza, que eles podem fixar limites de onde não pode se atravessar, de onde não pode se ultrapassar, mas que a previsão legal, que a interpretação jurídica sobre como se dá o comportamento do poder legislativo, o comportamento dos agentes políticos, deve sempre se dar de forma contextualizada, de acordo com a realidade daquela ciência política, claro, refutando comportamentos ilícitos e ilegais e várias vezes criminosos que se pode eventualmente ter nessa situação. É a teoria, por exemplo, que é muito famosa na Universidade de Yale, do professor Jerry Marshall, que, enfim, estuda muito isso, é o que se chama da teoria da public choice, que aqui no Brasil é muito estudado, por exemplo, entre outros professores, pelo professor André Cirino, que é um grande estudioso sobre o tema e estuda como essa intersecção ciência política e direito deve ajudar os operadores, os profissionais da área jurídica a fixarem estándares que sejam relevantes, que sejam passíveis de serem seguidos na discussão política. Então, quando falamos, por exemplo, de toda essa discussão várias vezes sobre o orçamento impositivo, emendas do relator, orçamento secreto que se chama, há um choque muito latente, muito visível entre o que se entende que deveria ser um comportamento e o que é várias vezes o que o sistema político foi se tornando ao longo do tempo. Mas seja o paradigma que se adote, um paradigma mais realista, uma visão de public choice, ou um republicanismo, o fato é que alguns princípios ajudam a densificar a ideia do devido processo legislativo e que eles devem sempre ser observados, a depender ou não, e é o mínimo em que temos aqui do que deve ser seguido. E quais são esses princípios fundantes do processo legislativo? O primeiro deles é o princípio da publicidade. Então, o processo legislativo no Estado democrático de direito, ele deve ser público. Então, quando temos a TV Senado, a TV Câmara, a TV Assembleia, que temos aqui no Rio, e eu não sei se a Assembleia do Rio Grande do Sul também tem, mas é que é muito comum em vários entes em vários entes. Então há essa necessidade do princípio da publicidade ser respeitado. Isso se dava na época antes, por exemplo, das TVs do Legislativo, por meio de assegurar o acesso público às sessões, então de assegurar a ocupação das galerias das casas legislativas, pelos serviços super importantes no Poder Legislativo da datilografia e do levantamento de atas e de todas aquelas deliberações ali tomadas. Então, se você consultar o Diário do Congresso, o Diário da Câmara, o Diário do Senado e possivelmente também, acredito eu, o Diário, por exemplo, da Câmara de Vereadores do município de Porto Alegre, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, vocês vão poder ver tanto transcrições de debates tomados em plenários, como as atas de deliberações de comissões, o que fornece um rico material para saber o que há e quais são os debates e o que está presente, o que é efetivamente debatido dentro do Poder Legislativo. Claro que existem exceções, como ainda é previsto para indicação de algumas autoridades, como autoridades consulares, chefes de missões diplomáticas, que pode existir voto secreto, inclusive sessão secreta, ou seja, que as pessoas não ingressam, que aquelas sessões não são transmitidas, e só os parlamentares que estão nela e pouquíssimos assessores credenciados podem participar. Mas desde 2013 foi muito reduzido esse campo do
das sessões secretas, em que, na esteira dos grandes protestos que ocorreram no Brasil há quase 12 anos atrás, as jornadas de junho de 2013, enfim, há 11 anos e meio atrás, os vetos presidenciais e a cassação de parlamentares, por exemplo, deixaram de ser tomadas em casos secretos. Normalmente eu gosto de expor dois casos aqui, só que eu vou passar rapidamente por eles porque, enfim, para conseguir finalizar, conseguir apresentar toda essa parte inicial. Mas, por exemplo, houve um caso em que, no meio de um processo de desinvestimento da Petrobras, tentou-se barrar o ingresso de alguns sindicalistas numa discussão no Senado Federal. E, e eles utilizaram um habeas corpus para conseguir ter aquele acesso, e esse habeas corpus foi deferido liminarmente pelo Supremo Tribunal Federal, entendeu que o princípio da publicidade das sessões assegurava o direito da população ingressar, então que existia um direito subjetivo de ingressar e acompanhar sessões do parlamento, desde que isso fosse feito de forma ordeira e que não prejudicasse os trabalhos. Então é muito comum que, por exemplo, que se entrem pessoas para acompanhar uma determinada sessão e aí se comportem como num jogo de futebol, então como se fosse num Grenal, xingando quem é contra, xingando quem não é. Isso realmente não é abarcado pelo princípio da publicidade, mas o direito a ingresso respeitoso, que não atrapalhe o andamento daquela sessão legislativa, é admitido e é protegido pelo princípio da publicidade no processo legislativo. Um segundo caso que é muito interessante é o da eleição para a presidência do Senado Federal, em que, como dito, em 2013 houve a redução do Senado Federal de 2019, em que houve a redução do campo de sessões e de deliberações legislativas tomadas com voto secreto. O regimento interno do Senado continua prevendo, e da maioria das casas legislativas continuam prevendo a eleição secreta para os cargos diretivos das mesas diretoras. Em 2019, na esteira da eleição de um novo governo, mais ligado à oposição, foi discutida se a eleição deveria ser secreta ou não, porque se entendia naquela época que a eleição secreta ela ajudaria o candidato da situação que pretendia continuar na presidência do Senado. Houve o ingresso de um mandado de segurança, esse mandado de segurança teve uma liminar deferida para assegurar uma eleição aberta para a mesa diretora do Senado. A mesa do Senado conseguiu, um trabalho por meio da sua advocacia, conseguiu a suspensão da decisão monocrática pela via da suspensão de segurança e a eleição foi realizada de forma fechada. E qual foi a fundamentação para a decisão terminar sendo fechada? De que a Constituição, sobre o tema da eleição interna das casas, era silente sobre o tema, de que o regimento do Senado ainda previa a votação fechada nesses casos e que há uma distinção entre deliberações externas e atos internos. E o escrutínio secreto é a regra. É a regra em eleições, tanto em tribunais, quanto a nossa eleição pelo meio do voto direto, livre, secreto, livre, periódico. Então, que para eleições não haveria tido essa inconstitucionalização superveniente quando quase se extinguiu o voto secreto, ainda não se aplicaria para essas eleições internas, o que eu acredito que foi uma eleição, que foi uma decisão acertada do Supremo Tribunal Federal, porque não faz sentido que se obrigue a eleição por voto, o escrutínio por voto aberto, porque é realmente muito raro, é muito difícil que isso ocorra em praticamente local nenhum. Um segundo princípio muito importante, próprio do processo legislativo, é o princípio da oralidade. Para quem gosta, ou melhor, se alguém gosta de assistir essas TVs Câmara, TV Senado, o que eu acho difícil, mas às vezes é divertido, fica a dica para quem tem interesse. É muito comum que haja debates em viva voz. Então, em regra, e por isso é tão importante o que eu pontuei antes da datilografia, dos setores de transcrição dos atos e a publicação de atas e da discussão, porque os debates são realizados em viva voz e muitas vezes a oralidade é muito forte dentro do processo legislativo. Mas é importante, apesar de ser excepcional, ter que se juntar documentos escritos, estudos, isso vem crescendo com no crescimento do dever de fundamentação e de análise de impacto legislativo, mas em muitos projetos ainda será possível e os debates ainda assim entre os parlamentares, ainda que haja um estudo robusto, como eu idealmente deveria haver por parte dos órgãos técnicos das assessorias, a discussão entre os parlamentares
ela passa pela oralidade e há previsões tanto no regimento interno da Câmara, quanto do Senado, quanto na prática institucional. É muito comum que haja, por exemplo, em casos com urgência urgentíssima, que haja o debate que haja o debate dentro do plenário, e até mesmo a leitura de pareceres serem feitas diretamente em plenário de forma oral. Mas essa redução a termo e essa exposição das razões é uma garantia também de todos nós. Então, é muito importante, se de um lado, assegurar, tanto quanto possível, o princípio da oralidade, que apesar do seu enfraquecimento, e também haja redução a termos de tudo que foi discutido, porque nós, enquanto cidadãos, temos o direito de conhecer as razões que justificaram a edição de uma determinada nota, que afinal impacta na nossa vida. Um outro princípio muito importante, típico do processo legislativo, que é importante que vocês conheçam, é o princípio da separação da discussão e da votação. Então, um processo, eu comparei há pouco ele com um processo civil, ele é uma marcha orientada para frente para a edição de um ato. Esse princípio e ele deve ter fases claras que gerem a preclusão das etapas anteriores, que gerem possibilidade de recuo. E se adota muito a separação do princípio da preclusão o princípio da separação da discussão e da votação. Então, a possibilidade de abertura, então, em regra, etapas muito claras. Então, a discussão ela entra na ordem do dia como em discussão, um projeto de lei XYZ. E aí é debatido. As pessoas podem se inscrever para discutir isso já na etapa de plenário, aquele determinado projeto. Quando vai, e depois ele será incluído em pauta para votação. E quando ele é incluído em pauta para votação, aí apenas as lideranças das bancadas partidárias podem se manifestar para orientar a bancada e, eventualmente, para tirar dúvidas em específico sobre aquele determinado projeto de lei, sobre aquela determinada proposição legislativa. Mas não é permitido reabrir a discussão quando já está em votação, sob pena de se eternizar a tramitação do processo legislativo. Então, é muito importante essa separação entre discussão e votação. Um outro princípio aqui, esse é um ponto que eu gosto de pontuar, mas eu vou tomar a liberdade de passar pelo avançar da hora aqui, que eu vejo que já me aperta, apesar que eu vou passar uns 15 minutinhos, eu já peço desculpas a Karen por isso, mas muito se alegra, essa é uma preocupação que eu vi numa palestra do conselheiro do CNJ, grande referência do estudo do direito na área, professor Luiz Fernando Bandeira de Mello, ex-secretário-geral durante mais de uma década do Senado, em que essa separação, discussão e votação várias vezes gera um pode num modelo em que se adota um parlamento com atuação remota na elaboração de leis como rotina, isso pode gerar dificuldades para as minorias parlamentares, porque dificulta a deliberação remota dificulta táticas de obstrução, por exemplo, de pauta ou de continuidade da etapa de discussão para evitar que seja possível uma na instauração de uma sessão de votação posteriormente, que talvez vocês já tenham visto notícias de determinados parlamentares, até em outros países, que ficam fazendo discursos seguidos para evitar que uma determinada lei, por exemplo, o orçamento nos Estados Unidos da América, que ela seja aprovada até um determinado dia e aí posterga as discussões para não deixar que haja instauração de uma sessão de votação. Isso também acontecia no Brasil, especialmente por meio de prolongar a presença física, prolongar a etapa de discussão para que a pauta caísse e não tivesse o quórum exigido para a instalação de uma votação, ou ainda que tivesse a instalação para o quórum de uma sessão deliberativa, de uma sessão de votação propriamente dita, que não tivesse quórum para aprovação de uma determinada lei, e quando se adota um meio de deliberação remoto, se torna mais difícil de fazer essas táticas de resistência parlamentar para tentar vencer pelo cansaço. Essa é uma crítica que eu acho muito válida e muito boa para que possamos ver e verificar, para que possamos refletir e pensar juntos. Um outro princípio muito importante é o da unidade da legislatura, ou seja, a legislatura, naqueles 4 anos em que ela adora, na Câmara dos Deputados Federais e também na Câmara de Vereadores e nas assembleias legislativas, que são órgãos unicamerais, o Senado tem uma lógica um pouco diferente, já que é um órgão de formação contínua, mas a legislatura também existe no Senado e existe
em todas as casas legislativas, e é no Brasil o período de 4 anos, que vai entre fevereiro de um ano até, em regra, fevereiro de outro ano. Alguns parlamentos adotam marcos temporais diferentes, como, por exemplo, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, e dentro da legislatura, se entende que ela é um contínuo daquela administração, o que provoca efeitos relevantes, por exemplo, no plano federal. A Constituição veda a recondução dos membros da mesa diretora para os cargos que ocupavam anteriormente dentro da mesma legislatura. Mas na troca de legislaturas é possível. Então, notou que hoje os presidentes da Câmara e do Senado estão completando 4 anos, mas porque houve uma troca de legislatura. E, enfim, e tem outro, e o que não é possível dentro da mesma legislatura. Então, esse é um outro ponto muito importante, que é esse período de 4 anos, e que não pode ser confundido com a sessão legislativa. As sessões legislativas, elas são o que ocorre nos momentos de deliberação, que normalmente, associando aqui a grosso modo, porque normalmente vai de fevereiro a meados de julho, na maioria das casas legislativas, e depois retoma em agosto, até o final de dezembro, havendo um recesso de meio do ano e um recesso de final de ano, ou em janeiro, a depender da Casa Legislativa, mas a sessão legislativa seria um ano calendário. E a unicidade da legislatura, ela tem uma importância que várias vezes passa de percebida, mas que é o chamado efeito preclusivo do término da legislatura. E isso já gerou algumas polêmicas muito interessantes, tanto no Brasil quanto fora. Eu gosto de citar um caso aqui do Rio de Janeiro, do município também do Rio de Janeiro. Salvo engano, em Porto Alegre não é um dos municípios em que temos um Tribunal de Contas do município autônomo, não é um dos dois casos, que é o Rio de Janeiro e os municípios do Rio de Janeiro e São Paulo, que já possuíam esse órgão antes da Constituição de 88 e foram convalidados pela Constituição da República, mas mas é importante nessa legislatura, esse efeito preclusivo, ele preconiza que aquelas proposições às sessões regimentais, então, por exemplo, casos com pareceres ou com determinado número de apoiamento mínimo de parlamentares, não são arquivados, mas, no geral, em proposições legislativas que não tenham cumprido a maioria dos requisitos regimentais, eles são arquivados ao final da legislatura. E muito se discutiu se isso se aplicaria para a indicação de autoridades. Isso foi utilizado em 2016 no Congresso americano, Senado americano, em que o então presidente Barack Obama indicou o Merrick Garland, que era um juiz, um jurista super respeitado dos Estados Unidos, para ocupar uma vaga do que havia sido aberta pelo um dos principais líderes do pensamento conservador jurídico americano, Antonin Scalia, e houve o falecimento dele no último ano do governo Obama. E o Senado, então dominado pelo partido que era de oposição, disse que se recusava a apreciar aquela indicação e que iam esperar o resultado da eleição. Quando houve o resultado da eleição, aquela proposição foi arquivada e não chegou nem a ser apreciada pelo Senado americano. E caso parecido aconteceu aqui no TCM do Rio de Janeiro, de onde eu falo para vocês, quando em 2020 o então prefeito não havia sido reeleito e ele indicou um conselheiro para o Tribunal de Contas do município. Em novembro daquele ano, já com o prefeito de oposição eleito. A Câmara de Vereadores não apreciou aquela indicação e entendeu que ela estava automaticamente também arquivada ao final da legislatura. E o caso foi levado ao judiciário, se discutiu se aquilo seria uma fraude ou não. Pelo que eu vi, não houve uma deliberação final, mas eu sei que no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, inicialmente se entendeu que haveria haver uma deliberação, que haveria um dever de deliberar, mas no STJ conseguiram reverter essa decisão e se entendeu que era um campo realmente de atuação interna do Poder Legislativo, que o efeito preclusivo do término da legislatura se aplicaria também para essas indicação. Então, conhecer o conceito de legislatura e sessão legislativa é muito importante, e antecipando que a sessão legislativa também é muito importante, porque ela prevê, por exemplo, projetos de lei que são rejeitados numa determinada sessão legislativa, ou seja, em um determinado ano calendário. Ele não pode ser reapreciado, salvo se tiver o apoio da maioria absoluta dos membros daquela casa legislativa, no caso de lei ordinária, e no caso de emenda constitucional, é o que se chama de irrepetibilidade absoluta, ou seja, nem com o apoio da maioria dos membros de uma casa legislativa, uma emenda constitucional rejeitada em uma sessão legislativa pode ser reapresentada. Então, no caso que ela fosse apreciada e rejeitada, durante uma legislatura haveriam 4 chances para aprovar uma emenda constitucional, porque não é possível representar várias vezes dentro da mesma sessão legislativa.
Um outro princípio do poder legislativo, do processo legislativo brasileiro é o princípio do exame prévio dos projetos por comissões parlamentares. Então, há o exame, a deliberação e o voto. Então, o exame é normalmente feito no dentro do tanto em sede de comissões quanto em sede do plenário, pela discussão, apresentação de pareceres. A deliberação é a etapa em que se votam esses primeiros pareceres, em que se discute depois já com a manifestação técnica, e depois a etapa do voto propriamente dito, que é quando a sessão apenas há a orientação de bancada, questões de ordens e a votação sobre o e a votação daquela proposição legislativa. Aqui um princípio, eu até vi que teve alguma pergunta sobre bicameralismo, vou subir para olhar em breve aqui para não perder o fio da meada. Estou seguindo, mas já olhando, vi ótimas perguntas até agora. Mas do princípio do bicameralismo, que se aplica no plano federal, mas não se aplica no plano estadual, e que para quase todas as proposições legislativas, com exceção dos decretos legislativos e das resoluções que sejam de casas em específica do Congresso Nacional, se aplica para a aprovação de uma lei no Brasil, é preciso que haja a revisão pela casa iniciadora e pela casa revisora. E aqui eu vou apontar daqui a pouco, eu falo sobre essa distinção entre casa iniciadora e revisora, que é um ponto que passa várias vezes percebido. Um outro princípio, também muito importante, já indo encerrar essa parte de princípios, é o princípio da não convalidação das nulidades. Então, o Supremo ele tem a posição reiterada de que vícios no processo legislativo, então, por exemplo, uma aprovação com quórum errado, o não respeito a alguma deliberação exigida, ela não é convalidada posteriormente. Isso gera inconstitucionalidade formal da lei, ou inconstitucionalidade orgânica, também como alguns chamam, daquela lei, mas a inconstitucionalidade formal é o desrespeito a vícios do processo legislativo. Por isso que nas nossas atividades, quando chegam alguma questão, quando chega algum ponto do processo legislativo, é preciso que a gente realmente pare e analise se quiser não que se quiser alegar de forma incidental a inconstitucionalidade de uma lei que o prejudique pessoalmente numa ação ordinária, ou se quiser ajuizar por um partido político, por um parlamentar, no plano aqui do Estado do Rio, por exemplo, ou discutir pelo governador do Estado, recomendar ao prefeito, se ele tiver essa legitimidade na Constituição do Estado para a representação de constitucionalidade no TJ, ou não cumprimento de uma lei, é muito importante conhecer o trâmite legislativo, porque não se entende que não há convalidação posterior de vícios do processo legislativo, e isso era um ponto que, por exemplo, ficou superado na súmula 5 da STF, que é a súmula que previa que a sanção do governador, ela convalidaria o vício de iniciativa que porventura pudesse escolher, e há uma exceção muito importante que é o tratamento de lei complementar como lei ordinária. Então, uma lei complementar que tenha sido aprovada sobre a forma, sobre o modelo de lei complementar, mas ela trata sobre matéria que diz respeito à lei ordinária, como ela teve uma aprovação por um quórum superior ao da lei ordinária, como regra, e, enfim, e porque a lei complementar exige maioria absoluta, a lei ordinária, ela permite ela pode ser maioria relativa, mas haveria essa possibilidade de tratar uma lei complementar como materialmente uma lei ordinária. E agora, encerrando a parte de princípios, há outros princípios que sempre se adota, que eu já citei, o princípio da simetria, ou seja, o princípio de que o modelo de processo legislativo federal, como um exemplo, como uma expressão da separação de poderes, ele deve ser observado pelos outros entes. E para quem não trata o Estado de Direito, a democracia como um sobre-princípio, como eu trato, o princípio democrático do processo legislativo também é muito importante, que é aquele respeito a minorias, o princípio da separação dos poderes, ou seja, questões principalmente relacionadas à iniciativa devem ser respeitados, e o princípio do devido processo legislativo também são várias vezes trazidos. Então, numa prova de concurso de um poder legislativo, é importante conhecer todos os princípios citados, aqui trazidos, mas também conhecer esses outros princípios e saber que vocês podem ser perguntados sobre eles, mas acredito que conseguimos passar por todos eles. Antes de abrir para a pergunta, eu vou precisar de 10 minutos para falar sobre a estrutura do Poder Legislativo, e aí vamos conseguir fazer, enfim, renomeando a palestra agora no final, será os princípios e a estrutura do processo legislativo constitucional. Acredito que paramos por aqui. A estrutura do Poder Legislativo, à luz da Constituição, ele é no modelo, o poder legislativo, que é a seara, assim como num processo judicial. Estudamos o poder judiciário, estudamos a ordem dos processos nos tribunais, estudamos as garantias da magistratura,
também é importante conhecer o Poder Legislativo, que tem sua estrutura muitas vezes pouco conhecida e com pouca familiaridade da população e até dos operadores do direito. Então, o Poder Legislativo ele tem, em regra, duas funções: função legislativa, que é a função que estamos estudando agora, e a função fiscalizatória, como funções típicas. E para quem considera também a função orçamentária, pode ser uma função, uma terceira função, mas é majoritário essas duas funções, a legislativa e a fiscalizatória, que são as exercidas pelo Poder Legislativo. Um apanhado histórico, historicamente o Brasil sempre adotou um modelo bicameral, ainda que com diferenças no Senado, e primordial, principalmente. E, por exemplo, a única exceção era a Constituição de 1937, em que o Senado foi substituído por um Conselho Federal, que era um órgão de colaboração, mas acabou que foi uma especificidade apenas no plano teórico, porque no plano prático o Congresso Nacional permaneceu fechado durante toda a vigência da Constituição de 1937, durante o período do Estado Novo. E no nosso modelo atual da Constituição de 1988, o Congresso Nacional, que também possui uma mesa própria, também possui algumas competências e experiências próprias, ele tem um, ele tem duração de mandatos de 4, ele é dividido entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. A Câmara dos Deputados, ele representa a população, como você bem sabe, os mandatos são de 4 anos, e para a eleição para os seus membros se adota o modelo da proporcionalidade. Ou seja, você tenta refletir tanto quanto possível a divisão eleitoral que é dada, que é direcionada aos partidos e às correntes políticas. Esse tema teve algumas mudanças, eu entendo que positivas, recentemente, como a reinstituição de uma cláusula de barreira, que estamos progressivamente encaminhando para atingir o índice de 3% dos votos nacionalmente, com uma divisão também entre os estados, que deve se atingir em 2030. Mas o modelo proporcional é esse, em que as votações são direcionadas principalmente aos partidos políticos, ou quando existia as coligações, e atualmente também é possível as federações, mas em que você tenta representar de forma fiel a divisão de todas as correntes políticas que atinjam aquele coeficiente eleitoral. E o Senado Federal, que representa os estados e que se adota na sua eleição o princípio majoritário, ou seja, um princípio majoritário relativo. Então, basta ter maioria dos votos, independente de ser a maioria absoluta ou não, para que o Senado Federal para o Senado Federal, essa renovação é de 1/3 e 2/3, variando a cada ano. A função legislativa nos estados, DF e municípios se dá pelas Assembleias Legislativas e pelas câmaras municipais unilaterais, e essa divisão deve observar também, é obrigatório que o processo legislativo, que a atuação legislativa observe o modelo federal, porque os estados, na sua organização, devem seguir o que é estabelecido na Constituição. Aqui eu separei para vocês, eu vou disponibilizar esse material para, enfim, se for possível, claro, mas eu acredito que sim. Alguns precedentes que eu achei pessoalmente importantes para concurso, esse caso me chamou a atenção, por ser um precedente de um ano atrás, aqui do Rio Grande do Sul, então, que se viu inconstitucionalidade de lei estadual que obriga a inclusão na lei orçamentária das escolhas manifestadas pela população, no que diz respeito à destinação de parcela voltada a investimento de interesse regional, porque limitaria o poder de iniciativa do chefe do Poder Executivo, que gera esses efeitos negativos no poder executivo, na iniciativa. E aqui eu vou resumir e falar por alto das discussões sobre o bicameralismo e o unicameralismo, que eu acredito que é um tema que é uma discussão teórica muito interessante, mas que esfriou, né, há alguns anos, pelo menos eu não vejo ninguém falando da extinção do Senado. Essa foi uma discussão que ficou muito latente em 2013 e que também no momento da elaboração da Constituição de 1988, mas ela tinha grandes críticos à existência do modelo bicameral, como o professor José Afonso da Silva, que era muito crítico, mas nessas edições mais recentes da sua obra passou a defender que ele exista, que o Senado exista, mas com um papel muito reduzido. Mas se entende que existem razões a favor e contra o modelo bicameral. Pessoalmente, eu concordo mais com as razões a favor. Eu acho que ele exerce um papel importante de moderação e mais uma etapa de controle no Brasil. Então, historicamente, se pegarmos a Constituição de 1988, tanto no governo anterior, no governo anterior, quanto, por exemplo, no governo um e 2 do presidente Lula, quanto no governo do ex-presidente Bolsonaro, o Senado exerceu um papel de controle muito grande, o que é um papel importante que me parece importante para evitar que as coisas sejam aprovadas, ou que haja um poder excessivo
do executivo e também permite há um espaço de maior reflexão e debate no bicameralismo, mas existem razões favoráveis e também contrárias ao bicameralismo. Uma das coisas mais interessantes das contadas ao bicameralismo é a noção de que a ideia de que os senadores representam os estados, então que seriam embaixadores dos estados junto ao poder central, que ela é uma noção falsa, né? Ela não representa a verdade, porque na verdade o que se tem, e aqui é um ponto que eu acho que é um temaço para quem gosta de estudar ciência política, gosta de temas políticos, é muito bom, porque toda a nossa ideia de separação de poderes é feita e foi forjada numa visão de Montesquieu em que não existiam partidos políticos. Mas toda a lógica de tanto da atuação entre poderes quanto da atuação, seja nos estados ou dos estados como plano federal, hoje em dia ela é guiada pela lógica de partidária. Então, um senador de um estado várias vezes vai contra o que seria o interesse do seu governador, ou então até várias vezes aqui é da população, porque ela tem uma fidelidade, um grau de fidelidade maior à sua corrente político-partidária. Então, podemos imaginar um senador de esquerda num estado governado por um governador de direita. Várias vezes ele vai se alinhar muito mais ao poder central, se for um poder, por exemplo, da linha política dele, do que os seus povos. Então, essa ideia de os senadores como representantes dos estados, ela não representaria, na verdade, a realidade num modelo de divisão, de separação de poderes, premido e tomado pela lógica de política partidária, de divisão partidária. Então, acho que é uma crítica que vale a pena refletirmos. E o último ponto da aula que eu quero falar aqui na palestra são alguns órgãos internos das casas legislativas e suas composições. Então, quando vemos um poder legislativo, pode ser da casa que for, ela normalmente vai ter uma mesa diretora que é ocupada por um presidente, alguns vices, normalmente dois ou três, chegando até a quatro em alguns lugares, e também secretários da mesa que ocupam funções distintas. E várias vezes são quatro secretários que atuam em funções, seja administrativas, ou então de controle da escola de um determinado caso legislativo. Então, a mesa é o órgão que exerce a direção a direção da casa. Então, aqui é a previsão constitucional das mesas diretoras, aqui incube a direção dos trabalhos e dos serviços administrativos. Então, a previsão tanto do Senado quanto da Câmara. No caso do Senado, é um presidente, dois vice e quatro secretários. E a mesa do Congresso Nacional é presidida pelo presidente do Senado, e os demais cargos são exercidos pelos equivalentes na Câmara e no Senado Federal. Então, as mesas elas têm um papel muito importante, até porque é o presidente delas que define a ordem a ordem do dia, então, que é o que delibera, o que vai ser votado, o que não vai ser votado, o que é um dos pontos mais chaves e importantes no processo de elaboração de lei, que dá um grande poder mesmo, tanto de pautar o debate público, quanto de efetivamente mudar a vida, mudar e alterar a nossa o direito existente. Outros órgãos muito importantes dentro do Poder Legislativo que vale conhecermos são as bancadas partidárias, que são grupos de parlamentares do mesmo partido. Então podemos falar da bancada do PL, a bancada do PT, para ficar a bancada do PSD, para ficar nas três maiores bancadas da Câmara dos Deputados. É possível ter um bloco parlamentar, quando há união de bancadas, em que as bancadas se reúnem e passam a atuar como se uma bancada fosse só. Você pode perguntar, mas qual a lógica disso? Por que que uma bancada vai querer se unir para outra? Porque muitas vezes a divisão de trabalhos dentro de comissões, elas são feitas de acordo com a proporcionalidade da representação. Então, um partido solitário muitas vezes não irá conseguir uma comissão, uma cadeira numa comissão importante, como uma comissão de Constituição e Justiça, uma comissão de orçamento. Mas se há essa união entre os partidos, eles terão direito, porque aquela bancada reunida vai conseguir ter um direito a indicar pela proporcionalidade para comissões mais importantes. Um tema muito interessante são das bancadas temáticas, que durante muito tempo eram grupos informais de parlamentares, em que se tratava, então, por exemplo, grupos de a bancada, como se chama, a bancada da segurança pública, ou então, como se chama pejorativamente, da bancada da bala, ou então a bancada ligada à religiosa, bancada do agronegócio, a bancada sindical, a bancada trabalhista, que são grupos que têm afinidade temática. Algumas bancadas passaram a ser previstas regimentalmente de forma mais recente. Então, um ano atrás, passou a ser prevista a existência da bancada negra na Câmara dos Deputados, que essa é a nomenclatura dela, pela Resolução 6 de 1 de novembro de 2023, e a bancada feminina também no Senado,
foi, enfim, puxado, e que assegura a essas bancadas terem direito a, por exemplo, participar no colégio de líderes, a se manifestarem em reuniões de liderança, orientarem voto, além, claro, da visibilidade que dá. Então, é muito comum que existam bancadas, tanto no, temáticas, tanto no sentido informal, que é esse mais comum que vemos no dia a dia, quanto também agora bancadas temáticas formais, em que existem. Também tem o papel das lideranças, especial dos líderes, do líder do governo, que é uma figura prevista na maioria dos regimentos internos, que é quem fala em nome do chefe do Poder Executivo e do Poder Executivo naqueles órgãos. Existem grupos parlamentares, que são essas bancadas em sentido informal, explicando. Também existem frentes parlamentares, que são frentes criadas entre os parlamentares para discutirem e tratarem sobre temas. Frentes, elas formalizam numa etapa que não existia, por exemplo, as bancadas, essas bancadas temáticas no sentido formal. As frentes parlamentares exerciam esse papel de promover debates, de colocar em discussão temas de interesse de entidades e, por terem previsões regimentais, eram muito utilizados. E também existe um sentido técnico que muito dificilmente vocês vão ver, talvez só quem gosta de direito internacional, que são grupos parlamentares como uma associação de parlamentares para fortalecer as relações entre o Congresso e países estrangeiros. Então, são grupos formados para representar e para atuar e para fazer o intercâmbio com casas legislativas de outros países. Ao conceito de maioria e minoria, a maioria, pelos regimentos internos da maioria das casas legislativas, pelo menos todos que eu conheço, é o bloco parlamentar ou a bancada partidária que representa a maioria da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal, e a minoria é o maior bloco que lhe opõe. E existe o Colégio de Líderes, que é o colégio onde se reúne os líderes daqueles blocos e bancadas, blocos partidários e das bancadas partidárias. O líder do governo também tem assento lá, ele tem voz, mas não vota. Então, aqui eu coloco, que vai ficar disponibilizado para vocês, os artigos regimentais que tratam dessas figuras. E chegamos aqui ao último ponto que eu queria falar, que também é um órgão muito importante no processo legislativo e muito importante dentro do Poder Legislativo, que são as comissões. As comissões elas podem ser permanentes ou temporárias. Temporárias temos o exemplo mais clássico e mais conhecido, que são as comissões parlamentares de inquérito, mas também existem comissões temáticas para debater temas. Então, por exemplo, reforma da Previdência foi alvo de uma comissão temática. Agora, a reforma administrativa também foi para uma comissão temática, então que se criam grupos, comissões específicas e ad hoc para debater temas especiais de interesse da sociedade. Então, e as comissões, se diz aqui no Brasil que o Brasil adota um modelo forte de comissões. O que isso quer dizer? Que aqui no Brasil é obrigatória a manifestação de comissões sobre quase todas as proposições, ainda que essa apresentação seja feita excepcionalmente diretamente em plenário, e as comissões têm um grande poder, como, por exemplo, poder terminativo em inúmeras proposições, ou seja, em que, se for decidido pelas comissões, não precisará ir a plenário, salvo caso em que é obrigatória a manifestação do plenário, como, por exemplo, tudo que não envolva leis ordinárias, ou seja, se precisa de um quórum especial de aprovação, maioria absoluta na lei complementar, ou três quintos no caso de emendas constitucionais, deve ser submetido ao plenário, mas no caso de leis ordinárias, por exemplo, é possível que seja apresentado de forma terminativa, direto pelas comissões. Então, as comissões têm um grande papel no Brasil, no processo legislativo, também no campo de fiscalização, mas elas são esse órgão tão importante que sempre se manifesta e que é nas comissões em que se diz que o jogo é efetivamente jogado. Então, é nas comissões em que se debate de forma mais aprofundada, em que várias vezes, se for aprovado na comissão e for levado a plenário, tem tudo para ser aprovado em grande maioria das vezes. Então, as comissões são um órgão bem importante no nosso sistema. Existem comissões em cada casa e comissões mistas entre deputados e senadores. É que eu coloquei alguns julgados muito importantes e cheguei ao final de onde foi possível chegar. Eu acredito que foi muito produtivo, porque os princípios do processo legislativo, eles são muito importantes e permitem que muita coisa seja respondida, que muitas questões sejam respondidas, muitas questões sejam postas também. O processo legislativo e conhecer essa dinâmica do poder legislativo também é um tema que não é muito comum, então o que eu acho que era o que eu podia agregar de diferente para vocês. E quem sabe deixamos aqui o procedimento ordinário para, se o Felipe ou a Karine convidarem, eu estarei o maior prazer em falar com vocês e fico, claro, à disposição para perguntas a partir de agora. Muito obrigado. Obrigada, Dante, muito obrigada.
Eu acho até que muito além daquilo que se pensa em termos de concursos, compreensão para esse tipo de atividade, ou mesmo para atividade profissional. Eu acredito que essa temática é muito importante para a gente compreender o que os nossos parlamentares estão fazendo e entender notícias que saem no nosso cotidiano. Então, eu considero algo relevante para o nosso exercício da cidadania, para a gente compreender bem realmente o que aquelas pessoas em quem nós depositamos em confiança o nosso voto, como elas estão contribuindo para o poder público, para as políticas públicas, enfim, para o desenvolvimento do Estado. E eu queria então já te passar algumas perguntas, Dante, que vieram aqui. Tem uma pergunta da Kátia que ela colocou: este artigo do processo legislativo da Constituição é norma de reprodução obrigatória nas constituições estaduais. Eu não sei se ela estava se referindo a algum artigo específico ou não. Não sei se deu para entender, porque ela fez isso bem no início. Mas aqui tem uma pergunta do Pablo Matos, que pergunta: o processo legislativo, como, abre aspas, lei, fecha aspas, tem força jurídica para frear as inovações legislativas de cunho político. A exemplo da proposta do Senado de alterar o direito ao voto de dois senadores para um voto com finalidade política. Existe a possibilidade do processo legislativo intervir como um freio? O que tu acha, Dante? Eu acho que tem essa possibilidade. Eu estou lendo aqui a pergunta do Pablo, muito boa mesmo, do Senado de alterar o direito de voto do Senado para um voto com política. Acredito que sim, ele tem essa finalidade. Até porque seria, na verdade, uma autolimitação do processo legislativo se ele fosse utilizado. Então, o poder legislativo ele tem essa especificidade. Ele pode se autovincular, inclusive no seu órgão de cúpula. Então, o processo legislativo ele cria uma lei que, se for direcionada a feitura do legislativo ao seu funcionamento interno, ele obrigará as deliberações posteriores. Ainda o que, claro, só poderia ser alterado por uma outra deliberação posterior. Se a gente pensa no poder judiciário, os precedentes vinculantes, eles têm obrigatoriedade por causa da hierarquia do processo do Poder Judiciário. Então, o Supremo Tribunal está uma súmula vinculante, uma repercussão geral, agora que é um precedente com força vinculante, ele obriga as instâncias ordinárias e os demais tribunais superiores que estão submetidos à sua jurisdição no campo constitucional. O Poder Legislativo, por exemplo, se fizesse essa alteração do Senado para valer um voto, ele Sim. estaria se auto-vinculando. Então, nada impediria de depois mudar. E nesse caso em específico, seria ainda mais de fácil defesa dessa decisão se fosse se fosse feita essa decisão por iniciativa do próprio parlamento. Então, o parlamento tomaria aquela decisão a seu respeito. É diferente quando envolve o processo legislativo tentando alterar o processo político na questão da separação de poderes. E aquele precedente que eu citei aqui do Rio Grande do Sul, da Uhum. Assembleia, eu acho que é muito bom porque mostra. A Assembleia Gaúcha tentou criar uma limitação em que obrigaria a observância pelo governador do estado, pelo Poder Executivo, das deliberações tomadas em consulta popular e pela população no instrumento de democracia direta na feitura da lei orçamentária anual. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso seria inconstitucional porque limitaria o poder de iniciativa. Então, acho que o limite do que o processo legislativo pode fazer para limitar o poder judiciário é realmente, para limitar o processo político, é realmente não ser tendente a abolir a separação entre os poderes, porque se for apenas reduzindo ou mudando o escopo, eu entendo que até nesse caso deveria ser possível. Eu li o acórdão desse julgado e não concordo. Eu acredito que um instrumento de democracia direta, como era o que era previsto de se atender à consulta pública, pela lei orçamentária, tudo, deveria ser uma inovação estadual que poderia ser mantida até numa noção de federalismo que eu acredito como um laboratório de inovações, como um espaço para realmente ver modificações. Mas o processo político me parece que tem sim a possibilidade de intervir o processo legislativo como um freio para essas questões políticas e para alterar a tramitação. Por exemplo, a tramitação de medidas provisórias foi profundamente alterada
pela Emenda Constitucional 31 de 2001, o que mudou a dinâmica de relação entre os poderes, enfim, alterou a possibilidade de reedições automáticas, criou o bloqueio de pauta, enfim, isso é muito possível, esses ajustes, mas é aquilo, né? Muito comum que, enfim, agora falando minha visão empírica pessoal, não é muito comum que quem tem um determinado poder e um determinado exercício crie limitações a si próprio. Mas em momentos de Uhum. comoção social, em momentos em que há uma percepção de fragilidade, ou até mesmo cálculos de que pode ser benéfico ou não aquela alteração naquele determinado momento, seria possível. Não sei se era exatamente isso que o Pablo, espero que tenha ajudado e respondido. Eu acho que, assim, como tu falaste em medida provisória, vou enganchar aqui a pergunta do Douglas. O Douglas é da área tributária. Ele está perguntando quando a medida provisória é convertida em lei, mas com uma emenda, nesse caso, a sanção ou veto é igual a de projeto de lei de iniciativa parlamentar ou muda algum aspecto? No caso do. Deixa eu ver se eu encontro. Ah, não, depois eu vejo. Mas no caso de medida provisória, esse é um tema bem interessante que eu falo quando eu falo. É que quando eu trabalho sobre processos legislativos, procedimentos especiais, eu gosto muito de falar sobre medidas provisórias. Mas não funciona igual, depende. Mas para dar um resumo pela ementa, a medida provisória ela é por si um processo um ato normativo primário. Então, ela é editada com força de lei e passa a valer. Mas ela é como se fosse, agora, enfim, não escrevam isso numa prova de concurso ou numa petição, mas ela é como se fosse uma lei condicional, uma lei com uma condição, sujeita a uma condição resolutiva ou não, que ela pode continuar existindo ou não ao final. A medida provisória, ela tramita como MP. Se ela não for alterada, ela não vai para sanção ou veto. Então, a medida provisória que não tem alterações, ela não é. Ela não passa de novo pela sanção ou veto, ela é apenas, o Poder Executivo é apenas informado da aprovação daquela medida e aí pode prosseguir com a promulgação e ela passa a ser numerada como uma lei. Então ela altera sua forma jurídica e deixa de ser uma medida provisória e torna-se uma lei que é numerada sequencialmente como se lei ordinária fosse. A medida provisória, então ela tem, então não há a sanção ou veto. No caso em que há alterações substanciais na medida provisória, ela passa a se chamar o que é o chamado de PLV, um processo legislativo de conversão na Câmara e no Senado tem outro nome. Então ela passa a ser, ela tem uma lei de conversão e aí ela deve respeitar o modelo bicameral e ela deverá ser aprovada. E pode ter a vigência fatiada daquela lei. Ela segue vigendo no seu formato original, enquanto naquele prazo, enquanto ela é discutida, e se ela não for aprovada naquele tempo, se, por exemplo, ainda está se discutindo o ponto em que se alterou. A projeto de lei de conversão vai seguir agora como esse projeto de lei de conversão, mas aquela norma primária, que era MP, ela deixa de ter força no seu momento. Então, o que pode acontecer é essa lei de conversão ser aprovada posteriormente e aquela lei será complementada. Então, a lei ela terá uma vigência fatiada no tempo. O que não é exclusivo de medida provisória. Esse é um ponto que eu também abordo. Então, por exemplo, quando pensamos em veto parcial, na lei de licitações, a lei 14.133, ela teve vetos que foram derrubados. Então, nesse caso, há a vigência fatiada daquela lei. Uma parte dela que foi sancionada entrou em vigor, o que foi vetado não estava em vigor, e quando o veto foi derrubado, ela passou a entrar em vigor, alterando aquele ponto. E aí tem uma lei com o mesmo número mas com uma vigência de artigos em momentos diferentes. Então, tem essa diferença no caso da medida provisória, que só vai para sanção ou veto, e para responder agora diretamente que ele perguntou, só vai para sanção ou veto, o que é mesmo alterado pelo Poder Legislativo, que aí, nesse caso, como houve alteração, a lei, por ser um ato jurídico complexo, deve ser também sancionada pelo chefe do Executivo, antes que se torne lei. Certo. Tem uma pergunta bem interessante aqui da Carolina Basacas, que o Douglas agradeceu aqui. A Carolina Uhum. pergunta: antes da proposição de um projeto de lei, é realizada uma análise do impacto econômico e social da referida proposta? Quais são os critérios utilizados para determinar a necessidade de análise prévia de impactos de determinada norma? Acho que Essa, principalmente é o impacto econômico, tá? Às vezes a tal da repercussão financeira, né? Imagino que sim. tenha isso, ou também as consequências no âmbito da sociedade. Esse é o tema que eu acredito que seja o principal, ou então o mais discutido, se não o principal hoje em dia.
que é um campo novo, como eu falei, se você pesquisar, tem uma revista editada pela Câmara da LESP, pela Escola do Legislativo Paulista, que é só sobre análise do impacto legislativo, e tem muita gente escrevendo e falando sobre isso, porque formalmente não há na Constituição essa exigência para toda e qualquer lei. Mas muita gente extrai por uma ideia de devido processo legislativo que deveria existir ou não essa previsão. O que foi constitucionalizado é o impacto para o poder executivo. Então, na relação Uhum, entre poderes, quando vai criar uma obrigação de gasto contínuo ao longo dos anos, é obrigatório hoje em dia, por força do artigo 113 da DCT, que haja esse estudo. E aí, quem vai fazer esse estudo varia de acordo com cada poder. Idealmente, poderíamos pensar que deveria ter existir uma assessoria, assim como existem os auditores dos tribunais de contas, poderia se pensar, por exemplo, em uma assessoria, uma assessoria orçamentária, como temos, por exemplo, aqui na Assembleia do Rio, e que faz esses estudos, nesses casos, que fizesse esses estudos e que previsse esse impacto orçamentário financeiro. Mas pode ser também a equipe do relator, pode fazer esse estudo, pode ser a comissão de orçamento e finanças, ela pode apresentar esse estudo. Então é uma questão realmente de organização interna, mas que se exige essa análise, se exige, e o Supremo Tribunal Federal já considerou que o artigo 113 do ADCT é também um artigo de observância obrigatório por estados e municípios. Então, quando se impõe gastos ao Poder Executivo, há essa obrigação de prever esses gastos e esse impacto orçamentário financeiro. Mas também podemos pensar nisso para casos em que não envolve diretamente o Poder Executivo. E tem um caso que eu gosto de citar, em que também envolvia o Executivo, que foi um caso muito polêmico, mas que o Supremo decidiu que deveria ter essa previsão sim, o caso do piso da enfermagem. Foi ao Supremo Tribunal Federal, suspendeu essa tramitação até que fossem previstas medidas de compensação pelo Congresso Nacional. E isso foi feito em relação ao impacto, principalmente dos municípios, você que fala para uma plateia de procuradores do município, de servidores do município, enfim, de residentes, todos os agentes públicos municipais, que tinham um impacto muito grande, especialmente em municípios e estados que fazem esse atendimento à saúde primária e básica de linha de frente, digamos assim. Então, foi uma coisa que mobilizou muitos municípios. Mas também os agentes privados da saúde, planos de saúde, redes hospitalares, alegaram impacto a eles, e o Supremo Tribunal Federal também alegou que deveria ter um estudo mais robusto em relação a também os agentes particulares, e podemos prever N medidas em que isso seria possível. Então, por exemplo, uma previsão de uma lei ambiental. Eu acredito que era muito provável e possível que o judiciário exigisse que houvesse estudo que uma determinada mudança era ambientalmente sustentável. Há uma crítica a esse avanço. Eu pessoalmente sou crítico a esse avanço, a essa exigência excessiva de uma fundamentação exauriente, mas esse é um tema que não tem resposta certa. É Carolina, né, que perguntou? Não tem isso. resposta certa ainda, porque é um tema em discussão e em debate, mas o que a gente pode falar é que há um crescimento da tendência de se exigir essa demonstração e esses estudos. Isso pode ser feito a depender dos órgãos. E, Karen, será que eu posso responder uma pergunta em específico, que é um ponto que eu sempre gosto de Claro, falar, e eu vi que a claro. Valéria perguntou A pergunta da sobre. Valéria eu ia agora nela, que Se bem isso, eu vi interessante. aqui, porque fala, essa flexibiliza a lógica do bicameralismo. Gostaria que falasse sobre o tema. Esse é um ponto que acabou que eu passei pela questão do tempo, para poder abordar pelo menos essa parte inicial, que era a parte que eu queria trazer e conversar com vocês, porque é mais difícil de encontrar. Mas há, na lógica do bicameralismo, existe uma preponderância da casa iniciadora. Então, é o que se chama de um bicameralismo impuro, não um bicameralismo puro. Mas há uma diferença entre leis, e aqui incluo leis complementares e ordinárias, e emenda constitucional, em que há um bicameralismo puro. Então, na tramitação de leis, essa preponderância da casa iniciadora, ela se manifesta pelo fato de que quase toda proposição legislativa, ela começa a sua tramitação pela Câmara dos Deputados no Brasil. E a Câmara se manifesta e envia ao Senado. Se o Senado alterar aquela lei, ela volta para apreciação da Câmara apenas do que foi alterado. Aí a Câmara se manifesta sim ou não em relação às alterações. Se a Câmara se manifestar não, a lei vai direto para vigência e passa a valer como se fosse como se fosse a lei. Então há essa preponderância da casa iniciadora, e por isso que não é raro, então, por exemplo, temas em que não há
uma uniformidade, uma harmonia na visão entre as duas casas, em que, por exemplo, chega uma lei no Senado e o Senado aprova um outro PL de um senador em sentido muito parecido e envia aquele PL para a Câmara. Então ficam as duas com uma lei muito parecida, aprovada uma na casa cada uma na casa legislativa, para não ter esse problema, não dar esse poder todo. Isso se chama do bicameralismo mitigado ou bicameralismo impuro. A tramitação das emendas constitucionais é diferente, é o que se chama de tramitação ping-pong. Então, a emenda constitucional deve ser aprovada de forma idêntica nas duas casas. Então, no caso das emendas constitucionais, ela pode ficar indo e voltando eternamente até que haja um consenso no texto, ela possa ser aprovada. E por isso vocês talvez tenham escutado falar no tema das PECs paralelas ou da PEC paralela, em que há, por exemplo, em que se destaca a parte em que há consenso e se aprova aquela parte em que há consenso, e o resto continua nessa deliberação e nesse diálogo entre as duas casas legislativas. Então, esse é um ponto bem importante, essa é uma diferença importante da tramitação de leis ordinárias e PEC, e que, sim, no bicameralismo brasileiro, na tramitação do processo, no processo legislativo ordinário, há essa diferença. Há essa diferença em relação às emendas constitucionais, em que há no processo legislativo ordinário uma preponderância da casa iniciadora, que, como regra, é a Câmara dos Deputados, salvo no caso de proposições que são de iniciativa de senadores ou de comissões do Senado Federal. Olha só, Dante, eu queria encerrar essa nossa sessão muito rapidamente com uma pergunta. Ela não é teórica, tá? É uma questão, talvez assim, sobre a tua visão prática, tá? O que a gente tem visto é que, pelo menos na Câmara dos Deputados, existe uma prática de promover debates interativos, tá? Ou também das enquetes, tá? E agora eu vou dar o exemplo da emenda constitucional, aquela da questão do aborto, tá? Tem um grande debate aqui a nível nacional e as pessoas podem participar dessas enquetes. Da tua experiência, tu achas que o resultado dessas enquetes ou dos debates interativos, quem ainda não consultou pode abrir ali na Câmara dos Deputados, tem agenda e tem aqueles temas que estão sujeitos a enquetes, tá? Aos debates interativos. Eu recebo muito a questão das enquetes e às vezes eu vou olhar o que tem para ver exemplos, mas da tua prática, tu enxerga que essa forma de participação tem real acolhida pelo legislativo? Como é que isso é visto? Ou isso é apenas pro forma, é um início de participação, do eleitor, algum tipo de engajamento nas temáticas submetidas a essa modalidade? Perfeito, cara. Eu acho que uma super pergunta, até para. Eu vi que alguém comentou sobre inteligência artificial na elaboração de leis. Essa E pergunta foi bem lá no início e eu isso, é. passei Mas ela, eu aproveito. desculpa. Não, nenhum problema, enfim. Eu até agradeço, me poupou de uma pergunta difícil. Mas o campo da tecnologia na elaboração de leis e no processo legislativo é um super campo também e vai ter uma contribuição muito grande. Então, tanto na elaboração de projetos de lei, quanto, se é o que tudo indica, avançar essa questão de exigência de fundamentações robustas na elaboração de lei. Então, acho que a inteligência artificial, tanto e outras formas de tecnologias, elas têm um campo muito importante. E o campo de enquetes, por exemplo, é muito comum no Senado Federal, aqui, por exemplo, onde eu atuo mais diretamente, tem um canal de legislação participativo. Mas o que eu posso dizer, e aqui é até um ponto de elogio ao poder legislativo, que é muito criticado, algumas vezes com razão, outras sem, mas é um poder que realmente tem uma ressonância. As pessoas escutam muito quem mobiliza. E é claro, isso vai ser determinante para aprovar? Não. Não é o que sozinho leva um determinado projeto a ser aprovado ou não. Mas até por isso, pela pluralidade de correntes que existem, então você pode ver toda a casa legislativa no Brasil hoje, por exemplo, tem bancadas identificadas com o ex-presidente Bolsonaro muito grandes, tem bancadas muito identificadas com partidos à esquerda. Então há um efetivo debate hoje em dia dentro das casas legislativas e também há aqueles deputados mais neutros, isentos, e que estão conectados às suas bases várias vezes e que levam e se atentam a esse tipo de questão.
Então, essas enquetes e essa participação online, várias vezes comentando, elas são, sim, me parecem ser importantes, me parece que são levadas em conta, especialmente para tentar influenciar e levar e convencer parlamentares que não têm uma posição fechada sobre um determinado tema. E é por isso que eu acredito que tem tantas mobilizações para essas enquetes, porque no dia a dia dos debates elas efetivamente são levadas em conta, senão não teria essa manifestação, porque isso gera um efeito legitimador de uma determinada posição. Então, assim como, por exemplo, tem um projeto de lei, um de iniciativa popular, que foram poucos, só um, na verdade, mas quando tem um projeto de lei de iniciativa popular, ainda que não seja tramite nessa forma, ele tem uma força maior. Quando o projeto de lei supermobiliza a população para votar, também realmente gera uma ampliação dessa força e da legitimidade do parlamento. Então, me parece que realmente tem uma força, até pelo caráter majoritário, digamos assim, do poder legislativo e de exigir que haja essa renovação contínua, enfim, algumas eleições mais, outras menos, mas há uma taxa de renovação em torno de 30% historicamente, então não é tão pequena como muitas vezes pensamos, e essa necessidade de prestar contas eleitorais várias vezes serve, mas claro, existem parlamentares que têm posições fixas. Um deputado ligado à bancada de segurança pública dificilmente vai apoiar, ainda que haja uma grande votação, uma proposição que seja descriminalizar uma determinada substância entorpecente. Por exemplo, dificilmente isso vai acontecer. Mas outros que não têm uma posição muito Hum, firme podem ir ou não, e assim para várias outras correntes, várias com outras certeza. discussões. Com certeza. Acho que a tua atividade deve ser muito dinâmica e interessante, deve te colocar a par de muitos fatos, que nem sempre vêm à tona, né? Então já fica aqui a minha invejinha Sim. branca Não, mas o trabalho de você com certeza desse é, trabalho, que é muito bacana. Bom, com isso eu queria agradecer muito a tua participação, foi um prazer te conhecer. Até teve um ex-legislador que estava aqui, ele também estava te elogiando no privado. que bom, Pessoal, o Dante agradeço a está presença dele. disponibilizando aqui o e-mail dele, dantetomás@hotmail.com para dúvidas e eu Entregando a espero que a idade, o gente meu possa. e-mail. Hotmail, hoje em dia, o Hotmail, pessoal mais Hotmail. novo quase É, ninguém usa isso. tem piores aí. Mas eu espero que a gente possa permanecer em contato, porque eu acho que tem muitas temáticas decorrentes e que a gente, porventura, pode desenvolver com maior profundidade, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram aqui e até os próximos eventos do CEDIM. O encerramento das nossas atividades no ano vai ser dia 19, então, com a reunião dos residentes, mas até o dia 17 temos nossas palestras. Obrigada a todos. Tchau, Dante. Mais uma vez, muito prazer, Tchau, viu? carinho, Até agradeço, logo. muito prazer, espero revê-los em breve. Até logo, Tá tchau. certo, até logo.